Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender um pouco mais sobre álgebra, estudando a equação do primeiro grau. Vamos ver aqui algumas noções básicas. Então, primeiro, o que é uma equação? Aí tem aqui uma ilustração mostrando o número 13. Qual é o número que somado comigo que dá 27? Então, esse número a gente pode chamar de x. E aí fica assim: x mais 13 igual a 27. Nós podemos representar dessa maneira o problema. Daqui a gente descobre que o único número que dá certo aqui vai ser 14. Né? Então, equação do primeiro grau. Equação é uma igualdade envolvendo números e letras, onde a letra é chamada de incógnita, em homenagem aos gregos, né? Tem essa palavrinha aí, de origem grega. Toda equação do primeiro grau é da forma ax mais b igual a zero, onde a é diferente de zero. Então, a e b são números. Veja só o exemplo. 2x mais 5 igual a 11. Letra B. X mais 9 igual a 18. C. Também pode ser outra letra, não necessariamente x, porque a maioria dos livros usam o x, mas também pode aparecer o y. 3y menos 4 igual a 36. Mais um exemplo. X sobre 4 menos 1 igual a 9. Então, a gente poderia aqui buscar, né, descobrir qual o valor de cada letra dessa. Mas vamos entender melhor outros termos. Termos de uma equação. Então, tem o primeiro membro, que é o que vem antes da igualdade, e o segundo membro, que é o que vem depois da igualdade. Então, aqui no primeiro exemplo, 2x mais 5 é o primeiro membro e o segundo membro é 11. Na outra equação, 3x mais 4 é o primeiro membro e o segundo membro é x menos 5. Então, o que é a raiz de uma equação? É o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Veja só, nesse exemplo, 2x mais 5 igual a 11. Se eu substituir o x por 3, fica 2 vezes 3 mais 5. 2 vezes 3 é 6 e 6 mais 5 dá 11. Então, é verdade. Nesse caso, o número 3 ele é a raiz dessa equação, que a gente substitui no lugar de x e tornou verdadeira a igualdade. Então, vamos pensar um pouco nessas balanças. Aqui eu tenho no prato da esquerda duas caixinhas, cada uma pesa x, e no prato da direita tenho 100 gramas. Quanto pesa cada caixinha dessa? 50 gramas, correto? Vamos pensar em outra situação. Aqui eu tenho 2x de um lado e x do outro lado. Tenho 500 gramas mais 100 gramas dá 600, 250 mais 500 dá 750. Então, uma forma da gente resolver esse problema é tirar uma caixinha de cada lado. Com isso, a balança continua equilibrada. Tirar também esse peso de 500 gramas. Então, tirando, também a balança continua equilibrada. Sobrou no prato esquerdo, né? X mais 100 e do outro lado 250. Então, o número que somado com 100 dá 250 é o 150, certo? Então, o x vale 150 gramas. Outra situação. Eu tenho no prato esquerdo, na mesma balança, 4 pesos que cada um mede x, pesa x. E do outro lado tenho 100 gramas, 2 pesos de 100 gramas. Então, primeira solução, eu posso somar esse x, posso dizer que 4x é igual a 200, porque no segundo prato é 100 mais 100 dá 200. Daqui, o x vale 50, porque é o único número que é multiplicado por 4 e dá 200. Então, descobrimos o x dessa maneira. X é 50 gramas. Uma segunda solução é a gente tirar no prato esquerdo 2 pesos de x e no prato direito 100 gramas. Então, o que sobrou? 2x igual a 100. Então, o x vale 50 gramas, certo? Propriedades da igualdade. Então, essas balanças servem para a gente entender essa primeira e segunda propriedade. O princípio aditivo. Adicionando ou subtraindo o mesmo número nos dois membros de uma igualdade,
obtém-se uma nova igualdade equivalente. Foi o que fizemos na situação anterior. E o princípio multiplicativo diz assim: multiplicando ou dividindo por o mesmo número diferente de zero, os dois membros de uma igualdade, obtém-se uma nova igualdade equivalente. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Tenho aqui a equação 2x mais 8 igual a 20. Então, você pensa na balança equilibrada. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aplicando o princípio aditivo, a gente vai subtrair em ambos os membros dessa equação o 8. Menos 8, certo? Em ambos os membros. Então, fica assim. 2x igual a 12. Porque 8 menos 8 dá 0. Não precisa escrever mais 0. E 20 menos 8 deu 12, certo? Depois a gente vai fazer o quê? Usando o princípio multiplicativo, a gente vai dividir os dois lados da igualdade por 2. Então, cancelamos aqui, vai ficar só o x, né? E do outro lado, 12 dividido por 2 é 6. Então, a solução, a gente escreve assim, usando chave, é 6. Um segundo exemplo, se eu tenho agora 3x menos 14 igual a 16. No primeiro exemplo foi um mais e agora é um menos. Então, a gente vai fazer o quê? Aplicando o princípio aditivo, vamos somar em ambos os membros da igualdade mais 14. Por que mais 14? Para poder cancelar e dar zero. Então, fica apenas 3x. No segundo membro fica 30. Então, pelo princípio multiplicativo, vamos dividir por 3 dessa vez, para ficar apenas o x antes da igualdade. E 30 dividido por 3 é 10. Então, essa é a solução. Aí tem um método prático que a gente utiliza para resolver essas mesmas equações. Olha, vamos resolver pelo método prático agora, esses dois exemplos que eu mostrei. A gente usa aqui a operação inversa, certo? Fazemos uma mudança de sinal. Colocamos 2x igual a 20 menos 8, porque eu passei o 8 para depois da igualdade, então muda de sinal. E daqui eu vou e subtraio 20 menos 8 dá 12. E aí dividindo pelo número que está na frente do x, que é 2, o 2 estava multiplicando, foi dividindo, e aí o resultado é 6. O mesmo resultado do primeiro exemplo. Nessa outra a gente vai fazer o contrário, né? Em vez de subtrair 14, vamos somar 14. Então fica x igual 16 mais 14 dá 30. E dividindo por 3, vamos obter x igual a 10. O mesmo resultado do segundo exemplo que eu mostrei anteriormente. Então, pessoal, espero que você tenha entendido as noções básicas sobre a equação e até a próxima.